vou trazer várias sugestões de atividades práticas, tá? De como a gente pode trabalhar com essa criança. Essas atividades, gente, vocês vão ver que elas são tudo em preto e branco, porque eu retirei, né, com autorização, claro, da editora, tá? As atividades eu escaneei, né? Fiz um recorte ali para tentar ficar bem legível para vocês conseguirem visualizar a atividade. E também a gente vai conversando e explicando. Eu retirei de um livro de um autor espanhol chamado Juan Garcia Nunes, né? Psicomotricidade e Educação Infantil, tá? Então eu vou trabalhar só com esse livro. E o que eu quero que vocês imaginem, porque assim, eu vou trabalhar as atividades só da primeira parte do livro dele. O livro desse autor, gente, tem mais ou menos umas 300 atividades, né, que a gente pode estar trabalhando com a nossa criança, né, da educação infantil, da estimulação dessas crianças, né, com típicas e atípicas também, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui essa viagem agora pelas atividades práticas, tá bom? Então, aqui, sugestões de atividades neuropsicomotoras com crianças com dificuldades, tá? Então, vamos lá. A nossa criança com dificuldade, né, da nossa criança da inclusão, ela tem dificuldades de controle postural, tonicidade, né, uma hipotonia. Então, aqui eu trago algumas sugestões para a gente trabalhar a questão da tonicidade da nossa criança e controle postural, tá? Então, a primeira sugestão que eu trago aqui para vocês é a posição em pé. A posição em pé. Então, algumas dessas atividades a gente consegue realizar sem a utilização de instrumentos. E os instrumentos que podem ser utilizados a gente já tem na escola. Então, fica fácil a gente fazer esse trabalho. Ou a gente adapta, né? Porque nós somos muito criativos, tá bom? Juan Garcia Nunes, tá no material dos livros lá, eu até utilizei numa outra live, ele já está no grupo do Telegram também, esse livro, tá? Um livro amarelinho, é este aqui, ó. Esse livro amarelinho aqui, tá? Também tá lá no grupo já do Telegram, ele já está esse livro lá, tá? Mesmo quem entrar, se estiver entrando hoje, consegue acessar as imagens, né? Então, aqui, gente, nós temos a criança, né? E aí a gente vai trabalhar com ela em algumas posições em pé. Então, a perna para frente, a perna para o lado, tá? Depois a outra perna, tá? E a perna novamente para o outro lado, tá? Aí podemos fazer essa, né? A perna para, né? Frente para o lado, frente para o lado. E a gente observa essa tonicidade, esse controle postural, como que ela vai estar, né, posicionada ali, tá bom? A próxima atividade também com a criança em pé, tá? Aí as pernas abertas, né, sem mover esses pés, firminhos assim. Aí a gente segue com o olhar um objeto que vai de um lado para o outro. Você pode pegar ali uma boneca, uma bola, um brinquedo, ou algo colorido, um tecido colorido. E como você vai movimentando, a criança vai mexendo a sua cabeça, né? Então, para um lado, para o outro, para frente, para trás, né? Você vai dando comandos e a criança vai, então, mexendo, né? O seu pescoço aqui, tá? A próxima, com a bola. Então, a bola também é um brinquedo fácil que a gente tem na escola, que a gente pode fazer. Então, também, a criança, a mesma posição anterior, né, com as perninhas abertas, tá? Então, ela agacha, pega a bola, sobe com a bola. Agacha, coloca do outro lado, sobe, tá? Coloca depois a bola na frente, sobe, agacha, pega a bola e coloca do lado. Tá? Então, não só faz agachar e já subir com a bola, não. Agacha, deixa a bola, retorna para a posição inicial. Agacha, ajunta essa bola e retorna à posição inicial. Agacha, coloca na frente e retorna. Agacha novamente e recolhe. Tá bom, gente? Não só ficar batendo no chão, tá? E voltar, tá bom? Não, tem que agachar e retornar, tá? Sim, Silvana, já estão no... Nadir, desculpa. Já está lá no... no Zap ela tá pedindo para colocar também.
Ai, Alessandra, eu acho que você vai ter que fazer o download do Telegram. Tem que baixar, porque ele é como se fosse um WhatsApp, é um aplicativo, né? Então, a posição sentado, tá? Então, também, a criança sentadinha, a gente vai observar a postura que ela tem aqui. Ela agacha e volta. Agacha e volta. Agacha não. Vai, coloca para frente, né, o tronco e volta, tá? Aqui agora a gente vai utilizar cadeiras, tá? Que também é um instrumento que a gente tem na escola. Então a gente vai fazer uma fila e as crianças vão se rastejar. Hora de barriga para baixo, hora de barriga para cima. Daí a gente pode fazer caminhos, né? Uns labirintos para as crianças irem passando, né? Por debaixo dessas cadeiras, ok? Aí brincamos de rastejar para frente e para trás como se fôssemos uma lagarta. Ou ficamos em posição supina, que é com a face voltada para cima, e também com a barriga para baixo. E tentamos ir de um lugar a outro. Então, agora sem a cadeira, num espaço livre, essa criança vai, então, se rastejando como se fosse uma lagarta, né? Uma lagarta, desculpa. Tanto, né, como de barriga para cima, de barriga para baixo, ela vai utilizando as mãozinhas para estar fazendo estes movimentos. Brincamos de andar como se fôssemos um leão, né, que lança suas garras para frente. Então, a criança está ali de 4 apoios, tá? E aí ela vai fazer este movimento com uma mão, retorna, aí faz como se fossem garrinhas, né, com a outra mão e vai fazendo assim, e vai se deslocando de um lugar para o outro. Oi, Andréia Carla, tudo bem, lindona? Aí nós temos aqui, ó, brincamos de andar como se fôssemos um cachorro ou um gato, né? O educador indica a direção da marcha para frente, para trás, para um lado, para o outro. Conceitos básicos, né, gente? Mas na posição é do animal, né? Nós temos ali a criança no 4 apoios, né? Com os joelhinhos no chão. E na outra posição, sem os joelhinhos no chão, igual um cachorro, igual um gato, e vai se deslocar de acordo com os comandos que o professor for dando para essa criança, ok? Brincamos de levantar as pernas sem dobrar os joelhos, uma de cada vez, alternadas e depois juntas. Então, as crianças deitadas no chão, barriga para cima, né? Então, retinhas, ergue uma perna, depois ergue a outra, tá? Quer dar um momentinho. Tá? E depois abaixa, eu ergo as duas pernas juntos, depois eu faço elas alternadas, tá bom? Aqui também, vamos brincar de fazer uma ponte com o nosso corpo. Eu sempre brinco assim com as alunas na pós, quando eu mostro essa imagem, né? Quem não faz isso na academia, né? A gente faz um colchonetezinho, tem que levantar, né, aqui o nosso quadril. Então, é isso que a criança está fazendo, aquela atividade que a gente sofre para fazer, né? Aqui a criança, já estamos fazendo com ela desde a tenridade para fortalecer o seu tônus, tá? Então, ela deitadinha e ela vai erguer o seu quadril, né? Todo, tá? Como se fosse uma ponte mesmo, como se passasse um rio por debaixo deste corpo. Então, ela levanta e volta à posição inicial. Levanta e volta à posição inicial, tá? Aqui brincamos de dar volta no chão como se fôssemos um disco. Nós brincamos disso quando nós éramos criança, né? Fazia assim, até em cima da cama, junto com os primos, brincando no chão, né? Deitar no chão de braços abertos, primeiro fechadinho, braços abertos, e aí começar a girar, né? Então, fazer um círculo no nosso próprio corpo, 360 graus aqui, né? A gente girando a peça, primeiro no sentido horário, depois vamos fazer no sentido anti-horário também, não sempre só para uma direção, mas para outras direções também, para outra direção também, tá? Aqui nós vamos fingir que somos uma bola e depois voltamos à posição inicial, né? Então também, né? Corpinho deitado no chão, a gente se fecha numa bola, depois estica novamente. Se fecha numa bola e estica novamente, tá?
Aqui nós também temos aquele movimento da bicicleta, então a criancinha deitadinha, tá? E faz o movimento da bicicleta sozinha aqui, tá? Podemos fazer com 2 crianças, uma só, ela vai fazer este movimento aqui com as perninhas dela, tá? Depois ela com a mão, ela segura os joelhos dela, né, flexionados, tá? Dela volta à posição inicial, volta a pedalar, segura os joelhos novamente e volta à posição inicial, tá? Brincamos de levar as pernas o mais perto possível da cabeça e do nosso bumbum. Então a criança deita de lado, tá? E aí ela vai dobrar as pernas para trás, chegar o mais perto possível do bumbum dela e também vai trazer as pernas para frente o mais perto possível, né, da cabeça, ok? Ah, sim, Cláudia, adoro meu mestre mandou. Eu tenho vários meu mestre mandou, né? O meu mestre mandou da lata. Vocês conhecem o meu mestre mandou da lata? Que tem várias fichinhas dentro. A criança vai retirando as fichinhas, né? Para poder fazer as atividades, tá? Eu tenho uns meu mestre mandou na lata. Muito legal, adoro. Tá bom? E essas atividades aqui todas, gente, são para estimular a tonicidade, tá? Claro que estimula outros fatores, né, psicomotores. A gente nunca trabalha um fator psicomotor isolado, eles trabalham todos juntos. Então, quando a gente está fazendo uma atividade dessa no chão com a criança, que ela tem que deitar de lado, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui, né, com o controle postural, o equilíbrio, seu proprioceptivo, vestibular, percepção, noção espacial, consciência corporal. E a gente precisa desenvolver essas questões com a nossa criança da educação especial para que ele tenha um andar mais seguro, né? Que ele consiga ter um controle da sua postura, que ele sente de uma forma adequada, que ele consiga segurar um objeto, né? E não deixe esse objeto cair com tanta facilidade, tá? Vamos lá. O bambolê. O bambolê também, gente, eu falo que é um instrumento ímpar, né? Assim, o bambolê, como a bola, né? A bexiga, né? São instrumentos ímpares que a gente tem que ter nos nossos atendimentos com as crianças típicas e atípicas, tá? Então, aqui, ó, o bambolê, a criança, né? Vai se encolher, ó, além da tonicidade e noção espacial, se encolher, tá? E ficar dentro do bambolê, sem nenhum pedacinho do corpo dela para fora. Tá bom? E depois ela volta a esticar da posição inicial. E de novo, volta, né, para a posição bem encolhidinha ali dentro do bambolê. Brincamos de pegar o pé e tentar vê-lo. Depois outro pé e depois os dois ao mesmo tempo, tá? Bruna Rocha, essas atividades, de acordo com o autor, são para o nível 1, tá? Ele divide o livro em 3 níveis, né? 1, 2 e 3. Nível 1, 0 a 3 anos. Nível 2, 3 a 5 anos. E nível 3, de 5 e 6 anos. Tá? Eu estou apresentando para vocês somente as atividades do nível 1 e só de 2 áreas. 3 áreas vai ter aqui. Não tem todas, porque são muitas sugestões. E todas essas sugestões eu trabalho no curso de estimulação, né, na disciplina de estimulação de 0 a 6 anos, tá bom, gente? Todas essas atividades a gente trabalha, tentamos fazer, né, cada um no seu espaço, né, tentamos brincar à distância, né, tá bom? Então, vamos lá. Algumas crianças, claro, os bebês a gente tem que ajudar. Todas essas atividades do nível 1, que a gente vai trabalhar, professora, mas é nível 1, a criança de educação especial tem 10 anos. Gente, as atividades não são diferentes, isso é uma fala que a gente vai fazer num outro momento também, mas as atividades, elas não são diferentes. A criança da educação especial, o desenvolvimento dela, ele é mais lento que uma criança típica, tá? Então, a gente faz as mesmas atividades, buscando, né, a desenvolver essa tonicidade, controle postural dessas crianças. É aquilo que eu já falei, né, bastante no primeiro horário. Tá bom, gente? Então, a gente pode utilizar... vou fazer essa atividade, tá nível 1, 0, 3 anos, mas eu posso aplicar com uma criança de 8? Pode, gente.
tá? Isso, zonária, isso. São dicas simples e fáceis de fazer. A gente tem que propor aquilo que é possível dentro da nossa realidade. Eu busco muito sempre isso, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui numa posição da criança deitada de barriga para baixo, tá? Aí eu sempre falo assim para as alunas, tentemos fazer isso aí em casa. Tentemos, né? Vai, deita no chão. Tenta segurar suas pernas aqui atrás. Tenta para ver o que acontece, né, gente? Com a criança que ela tá ali no processo de desenvolvimento, seja típica, atípica, vai ser mais fácil fazer essa atividade com ela do que nós fazermos. Quem aí tem uma vida não sedentária vai ser mais fácil, tá? Mas quem está no sedentarismo, trabalha aí 60 horas por semana, dá correria, leva trabalho para casa, né? Então, fica um pouco mais difícil, mas é uma atividade muito importante para nós também. Eu digo que a psicomotricidade, gente, ela tem que ser vivida todos os dias por todos nós, porque nós temos aquilo que o Vitor da Fonseca escreve muito bem no livro dele, que é a retrogênese. Nosso ápice da coordenação motora é aos 14 anos, gente, né? O nosso desenvolvimento pleno, como a estimulação, ali pleno é com 14 anos. E depois dos 14 anos? Se nós não continuarmos fazendo as atividades físicas, psicomotoras, né, nós vamos entrar no processo de retrogênese e desaprender determinados movimentos, perder mobilidade. Por que vamos desenvolver só até os 14? E depois disso, né, a gente não faz outras atividades. Então, a gente precisa estar sempre em movimento. Movimento importante para todos nós, tá bom? Então, aqui fica essa sugestão aí que também. Helenilza, qual é o livro? Do Vitor da Fonseca, esse da retrogênese? Esse livro eu deixei em casa, tá? Mas eu mando foto para a Mara na segunda. É o Sociogênese, Filogênese, Ontogênese, Sociogênese, Filogênese, Retrogênese, do Vitor da Fonseca. É só colocar essas gênese lá no Google que vocês acham esse livro, tá? Não sabe pular. Qual o... Edileide, tudo isso que eu tô mostrando aqui nessa live, você pode fazer com essa criança X frágil, tá? Para fortalecer o tônus. Ela só vai conseguir pular, Edileide, se ela tiver força, né? Se ela tiver tonicidade, entendeu? Por isso nós precisamos trabalhar esses músculos, dar força para ela. Quando a gente não tem força na tonicidade, a gente deixa as sacolas caírem, tá? Então a gente não caminha de uma forma adequada e segura. Então a gente precisa fortalecer a tonicidade dessas crianças, adolescentes também, tá bom? Então, olha, atividades muito simples que a gente consegue fazer no espaço que a gente tem, tá bom? Vamos lá, então. Brincamos de fazer uma ponte com o corpo para que uma bola passe por baixo. Então, aqui é uma outra forma de ponte, onde a criança não vai só levantar o quadril dela, ela vai, a partir do apoio dos braços, ela vai utilizar para erguer todo esse corpo, braços e pernas, tá bom, gente? E depois ao contrário, né? Barriga para cima e depois de barriga para baixo. Uma atividade, né? A Mara falou aqui da grafo, eu vi o pessoal perguntando do TCC, né? Então, na grafo, gente, que é onde a gente faz o TCC, que é o portfólio, né? Eu chamo de vivência, né? Que é o nosso portfólio da grafo. Nós temos uma brincadeira que nós aplicamos na criança, né? Que vocês vão aplicar, eu aguardo vocês no curso da grafo, de neuropsicomotricidade, que é o carrinho de mão. Gente, na socialização, como a Mara disse, que a gente faz uma grande socialização, e a gente conversa sobre isso com as alunas, 95% das crianças que nós fazemos o carrinho de mão, dessas 100%, né, 95% não consegue dar 2 passos com as mãos, tá, no carrinho de mão. Ausência de força, né, de tonicidade, controle postural, proprioceptivo, vestibular, 2 percepções sensoriais que caminham lado a lado ali com os fatores neuropsicomotores. E quando a gente começa a fazer atividade de estimulação na tenridade com crianças típicas e atípicas de fortalecimento, ela vai chegar no momento de fazer atividades do Fund 2, do Fund 1, de carrinho de mão, por exemplo, ela consegue. Vamos pegar nós, olha para a nossa infância. Nós, na escola, a gente apostava corrida de carrinho de mão.
andava às vezes 50 metros e numa velocidade ali, a 1000. E por que as nossas crianças hoje têm essa dificuldade? Gente, vão lançando hipóteses aí no chat, tá? Vão lançando. Por que elas têm tanta dificuldade na tonicidade, controle postural? O que elas estão deixando de fazer? E isso não está acontecendo somente com os sujeitos da educação especial. Tá? Está acontecendo com os sujeitos da escola regular, tá? Vamos brincar de levantar as pernas sem dobrar os joelhos. Acho que essa aqui eu já falei, né? Que algumas acaba ficando repetida, tem que, né? Agora, algumas atividades no chão, né? Tá? Brincamos de entrar e sair de um bambolê dando um salto. Olha aqui que a Edileide, né? Para saltar. Então, vamos colocar, Edileide, esse bambolê como se fosse um grande obstáculo para sua criança. Imaginar que é um muro, tá? E aí, você pode ajudar ela, né? Você pode pegar na mão dela e ajudá-la a pular, né? Você pula e ajuda ela a pular dentro e ajuda ela a pular para fora do bambolê, tá? Depois vai ter uma outra atividade aqui que vai ser bem interessante. Aqui, tá? Um banco, um pequeno platô, né? Esses platôs são aqueles brinquedos que muitas vezes vêm naqueles brinquedos de plástico que tem, como se fosse um pequeno step, né? Que as academias têm, mas ele é de plástico, as crianças andam por cima dele, a gente pode utilizar um cabo de vassoura e um bambolê, tá? E ó, passamos por cima de diferentes objetos colocados a uma distância determinada, tá? Então a criança sobe nesse platô, ela desce, aí ela passa por cima do cabo de vassoura, né? Aí ela passa por cima do banco, aí ela entra e sai do bambolê, tá? É um pequeno circuito que nós estamos fazendo com a nossa criança, tá? Algumas crianças lá com um ano e pouquinho vai precisar do auxílio da professora, né? O adolescente, como aqui aos 5 anos com X-frase, precisa do auxílio da professora, você vai segurando na mão dele, gente, tá? E não vai acontecer por efeito osmose essa aprendizagem, não. Eu vou segurando na mão, se necessário nas duas mãos, vou indo na frente dele, ele vai fazendo esse percurso junto comigo, tá? A atividade abaixo é só com o bambolê, uma atividade muito simples. Meu aluno tem dificuldade, né, por conta de vários comprometimentos, por conta da deficiência, PC, enfim, eu faço junto, vou segurando na mão dele. Primeiro eu ando por fora do bambolê, vou trabalhar conceitos básicos, dentro, fora, né? Ando por fora do bambolê. Em seguida, a criança anda por dentro do bambolê, sentido horário e anti-horário também. E uma terceira opção, uma terceira proposta, um pé dentro e um pé fora. E a criança vai fazendo esse contorno do bambolê também, tá? Aí brincamos de passar, então, agora, em volta, ó, bambolê de novo, tá? Então, eu passo em volta dele, só que agora movimentando os braços, trabalhando essa tonicidade, né, dos membros superiores. Então, além de caminhar, eu faço o movimento alternado e depois as duas mãos juntas, tá? Sentido horário e anti-horário também, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat. Pode, Alaísa, devem. Até eu tenho uma frase do Vitor da Fonseca, né? E ele fala, né, inclusive no último slide, ele diz assim, gente, da repetição vem a perfeição. E eu tive o prazer de ouvir ele falar isso, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque a gente não tem que fazer uma atividade dessa uma vez e não fazer mais. Meu aluno tem dificuldade, né? Ele tem hipotonia, não consegue ter controle motor, não tem força, eu não vou mais fazer. Gente, é aí que nós precisamos fazer sim, repetir, tá? Até que a criança consiga chegar, né? Eu não digo assim, a perfeição, né? Perfeito só Deus, né, gente? Mas que ele consiga realizar o movimento com qualidade. Então, da repetição vem essa perfeição com qualidade, tá, gente? Então, sim, nós precisamos, tanto nós, professores de sala de recurso, professores, né, os terapeutas que atendem as crianças, sim, ensinar os pais a brincar com essas crianças e repetir em casa. Porque às vezes a criança vai na sessão de psicomotricidade 2 vezes na semana,
né? É 1 hora cada, são 2 horas. Então, se ele faz essa prática também em casa com os pais, né, vai acelerar esse desenvolvimento, né? E uma coisa que aí eu chamo a atenção, e é uma reflexão que eu faço constantemente, os pais, eles não brincam mais com os seus filhos, né? Eu moro em Maringá, né? Então, Maringá tem muitas praças, muitos brinquedos disponíveis para as crianças. Aquele lugar deveria ter fila para as crianças brincarem, e não tem. Não tem fila, tem crianças brincando, mas não tem filas, como era na nossa infância, que eu ia aqui na praça da igreja, aqui, né, com meu irmão de manhã, somos 10 anos diferentes, a gente ia muito na pracinha, né, e a gente chegava lá de manhã, dia da semana, tinha fila para brincar nos brinquedos, né, e hoje não tem, então isso é uma coisa que me preocupa, e eu volto àquela pergunta do carrinho de mão, né, por que as crianças não têm força para fazer a brincadeira de carrinho de mão, tá? A escada. Não é uma escada de verdade, gente. É aquela escada que a gente pinta no chão. Então, aqui a gente tem outras possibilidades de trabalhar com a nossa criança para desenvolver essa força dele, né? Então, a gente vai marchar entre os degraus, né? Podemos marchar pés igual o coelhinho, né? Pulando igual o coelhinho. Depois a gente vai pés alternados. Depois a gente combina de saltar um espaço, deixar um espaço com um X ali, não pode pisar, para a criança fazer esse salto, né? Sozinho ou com a ajuda do terapeuta ou do professor, tá bom? Ai, Celda, também, né, Celda? A psicomotricidade, né, na terceira idade, ela tá bastante em alta também, né? Bastante em alta, tá? E são também as mesmas atividades. Até mais alunos me perguntaram essa semana que trabalham com a EJA, né? E aí eu coordenei um programa aqui no Paraná há muitos anos, né? Faz anos que ele encerrou, mas eu coordenei esse programa por uns 8 anos, né? E nós trabalhávamos, gente, psicomotricidade na terceira idade. E uma vez eu tive um estagiário também, do mestrado em Educação Física, que ele fez avaliação psicomotora com as minhas alunas da EJA, que depois eu trabalhei como pedagoga na EJA há muito tempo, né? E aí ele também avaliou essas pessoas e observou significativamente a retrogênese, né? A ausência de motricidade fina, de tônus, mobilidade, controle postural, aquela postura que vai ficando assim, né? Então, isso é o quê? A ausência dessas atividades que a gente pode fazer. Muito bem colocado, tá, Celda? Então, vamos lá. Brincamos de saltar entre os degraus, como eu já falei, né? Saltar, né? Fazer o alternado. A da corda aqui, né? Aqui a gente pode fazer com o auxílio do professor. Então, a criança com dificuldade, com hipotonia ali, né? Uma ausência de tônus. Então, também, com a criança eu pulo ela, uma corda que nós temos na escola, com auxílio e depois sem auxílio, tá, gente? O mesmo jogo agora, e eu pego essa corda e faço o quê? Uma curvinha com ela, né? Agora de baixo, deixa eu abrir meu slide aqui, que a de baixo eu não tô conseguindo ver porque tem um negocinho em cima. Deixa eu ver qual é o número do slide aqui, gente. Slide 26. Ah, tá, agora vi, tá? E, deixa eu ver se não tem como tirar, não sai. Então, a corda em forma de cobrinha e também a criança vai saltando, alternado, pés juntos, tá bom? E a de baixo é pés grandes, passos grandes, desculpa, e passos pequenininhos, né? E aí aqui eu posso fazer essa atividade com palmas, né? Você vai batendo palmas. Quando eu bato fraquinho, passos pequenos. Eu vou aumentando as palmas, passos maiores, tá? Então, estou trabalhando o ritmo junto, né? Com a questão da tonicidade, controle postural, né? Aqui também, brincar com alturas diferentes agora, né? Então, brincar de subir e descer, tá? Também aqueles steps, igual de academia, que as escolas também, algumas escolas eu sei que tem aquele de brincar. Então, sobe e desce, né? Se não tiver, dá para providenciar, né? De madeira, são materiais muito simples, né? Que a gente pode estar atualizando. Então, sobe primeiro com pés alternados, depois eu pulo com os 2 pés, salto com os 2 pés, tá bom? Aqui nós vamos brincar de subir e descer de costas, tá? Então, a criança, lá, vai fazendo tudo ela vai subir de costas. Olha só a questão do equilíbrio do vestibular.
atenção, concentração, né? Não trabalha também a questão da impulsividade para não cair, não se machucar, tá? Aqui nós temos, né, então, também essa fila de blocos, né? Onde a criança ela vai fazer várias posições, de frente, de lado, de costas, tá? Aqui nós vamos utilizar o nosso próprio corpo, tá? Pra gente brincar. Vamos virar pirueta, saltando com pirueta. Então a gente pula, salta e dá um giro com o corpo no ar, tá? Lembra que a gente fazia isso quando era criança para brincar? Quem fazia o giro, né, quase com 360 graus? Vocês brincavam disso? Eu lembro que eu brincava, tá? Esse livro me trouxe vários insights, inclusive, sobre as brincadeiras que nós fazíamos na infância, né? Aqui a gente vai colocar os blocos de madeiras, mas observe que eles estão com uma pequena distância entre si, tá? A nossa criança, educação especial, ela tem aí a impulsividade, né? A questão da desatenção, controle inibitório. Então, para aí a gente vai trabalhando com ela essas questões também nessas atividades da neuropsicomotricidade, tá? Então, afasta, ela tem que estar bem atenta para que ela não pode cair ali naquele espaço. Aqui eu coloco 2 fileiras, tá? Também separadas uma distância segura, um pé em cada fileira. E as crianças vão, então, fazendo o seu deslocamento. Aí agora também em cima dos blocos, só que agora as crianças vão 4 apoios, né? Nas 2 posições de gato e cachorro. Passar por cima destes blocos de madeira, tá bom? Vou ver aqui o chat, como é que tá. Nossa, muita gente, muito comentário, não dou conta, não. Ah, Santarém, que legal, Celda. Ai, Maíra, né? É bem isso mesmo, né? Mas sabe que meu marido faz uma fala interessante, que o tempo é a gente que faz, né? E eu, quando ele falou isso um dia para mim, que falei, ai, não tenho tempo. E aí eu comecei a pensar, nossa, aí ele falou, o tempo é a gente que faz. Então é o tempo a gente que faz. Não é? A gente tem que se organizar dentro desse tempo. Exatamente, Joranice. Uns fazem com facilidade e outros não, tá? Muito bem, vamos lá então. Ah, eu gosto dessa daqui, da bolinha, né? A criança fica em cima do platôzinho ali, né, do bloco, tá? E aí coloca um objeto de desejo dela no chão. E ela tem que se esticar para pegar esse objeto. Aí você coloca do outro lado, a criança tem que se movimentar em cima deste espaço, né? Para que ela possa pegar esse objeto do desejo, tá bom? Brincamos de subir e descer de uma escada, saltamos com a ajuda do educador. Olha aqui também, essa escada, eu sei que muitos centros de educação infantil, algumas salas de recurso, né, da educação infantil Fundi 1, receberam aqueles brinquedos, né, de plástico, aquele plástico bem resistente, ou aquele emborrachado, né? E tem essa escadaria, tá? Não sei se toda a escola recebeu, algumas que eu andei visitando, né? Receberam. Então, ali também. Ou a gente faz com os platôs mesmo de madeira, né? E aí a gente ajuda a criança nesse movimento de subir e descer, pernas alternadas, pernas de saltar com os 2 pezinhos juntos, igual o coelhinho também, tá? E aí, gente, essas atividades, é isso aqui diante de tudo que vocês vão ver no nosso curso de neuropsicomotricidade. E como a Mara disse, né, isso é uma questão institucional já da REMA, que são a gente sempre faz a aula teórica e a aula prática, né? São 8 horas de determinadas disciplinas, algumas disciplinas são 16 horas, né? Então, dentro dessas aulas, todos vocês, em todas as aulas, todos nós, professores, temos essa prática de trazer a teoria aliada à prática, tá? Então, uma vez eu ouvi uma professora dizer assim, que eu pedi assim, nossa, professor, você podia me dar exemplo de como fazer tal coisa? Ela falou assim, não existe receita de bolo. Sim, existe a receita, gente, tá? Aí vai depender, claro, do confeiteiro, né? Vai depender dos ingredientes que a gente vai colocar, que é a estimulação, o professor, como que a gente vai? Aqui, essa atividade é uma receita de como trabalhar essa tonicidade da nossa criança, é uma dica de como trabalhar. E a partir dessa dica, nós somos muito criativos. A partir dessa dica, eu já faço outra. Por exemplo, aqui só está a criança andando em pé.
Quando a criança está gatinhando, né, ou quando ela tem outra dificuldade, por que ela não sobe engatinhando esses obstáculos também? Tá bom, gente? Tá? Então, venham fazer o curso com a gente, tá bom? Não fiquem na vontade, gente, não fica na vontade. Olha aqui o banco, né? Então, a gente coloca ali o banco, a criança vai fazer. Primeiro, ela engatinha em cima desse banco, tá? Depois, ela com as perninhas abertas, ela vai, né, puxando por cima desse... Olha o exercício físico que é. Olha quanta energia essa criança vai estar gastando e desenvolvendo aí os seus fatores psicomotores. E num outro momento, a criança rasteja em cima deste banco, tá? A corda a gente tem que ter na educação infantil, né? Então, aqui a corda, os alunos puxam segurando a corda, a criança pula por cima dessa corda. Aqui também podemos ter ajuda ou não do professor, todas elas, ajuda ou não do professor. Eu salto com os 2 pés, depois eu salto alternado, tá? Aqui nós temos aqueles sacos de areia, tá? Para a criança passar por cima. Então, primeiro ela caminha, né? Desce, depois ela sobe, daí ela pode saltar, ficar pulando em cima dessa areia, saltar, né? E agachar, saltar e agachar em cima dessa areia, porque ela dá ali um impacto, né? Bem tranquilo para a criança também. Aqui, um tronco de madeira. Esse tronco, né, no livro também traz a sugestão que é para deixar ele fixo, ele preso, tá, gente? Como se fosse parafusado no chão, tá bom? E aí a criança fica mais segura para andar por cima dele. Ó, o trabalho, né, de equilíbrio, né, do vestibular, controle postural que nós estamos fazendo com essa criança em cima deste objeto. Aqui nós temos, né, brincar de andar sobre diferentes objetos. O pneu, gente, a gente precisa dar um fim. Vamos levar para a escola o pneu. Vamos fazer montanhas de pneu, pirâmide de pneu e escalada com a criança, tá? Para usar na sala de recurso, para usar na PAI, né? O pneu, para usar nas clínicas, em diferentes espaços, nós podemos estar usando, né, o pneu. Então, aqui o pneu, primeiro com uma tábua por cima, a criança faz essa travessia. E depois, a outra sugestão que nós temos aqui é a criança pisar na borda, tá? E nós também podemos pegar o pneu e também pedir para a criança, igual lá do bambolê, só que na borda, em cima do pneu, andar num sentido, depois andar no outro sentido, porque o pneu é meio molinho, então a criança precisa, né, que tem essa dificuldade, né, de hipotonia, controle postural, proprioceptivo, vestibular, andar em cima desse pneu para estar desenvolvendo essa musculatura dela, esses fatores psicomotores, então, tá? E aqui nós temos algumas sugestões de estruturação espacial, então, tá, gente? Então, o que está trazendo aqui para vocês, ó? Vamos brincar de transportar diferentes objetos de um lugar a outro, tá? Bolas, bexigas e outros objetos distintos, tamanhos e pesos diferentes, né? Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu pegar o bambolê, tá? Então, eu tenho um bambolê lá e um aqui. E aí eu tenho bolas aqui e o bambolê de lá tá vazio. Então, eu vou pegar as bolas daqui e vou levar até no outro espaço, tá? Tem aquela cama de gato que é feita com bambolê e fita adesiva, fita crepe, a largona, crepe não, a fita... a larga, né? Essa larga. Então, aí você faz ali uma cama de gato com a fita e a criança também vai lá e coloca aquelas bolinhas de piscina. Ela vai lá e fixa essa bolinha de piscina também. Então, ela tirar de um lugar e colocar no outro. Espalhou brinquedos, espalhou várias bolinhas. Cada criança com uma cestinha vai lá e ajunta essas bolinhas também, né? Então, todas as atividades possíveis de fazer, tá? Tanto na sala de recurso, como dentro da educação infantil, se você tem um aluno da inclusão, todos ganham, né? Todas essas crianças ganham quando você faz essas atividades com elas, né? Nós podemos fazer o lançamento de objetos, observando aonde eles vão cair, né? Observar, jogar objetos para cima, né? Ver qual vai mais alto. Aí eu posso fazer o aviãozinho, gente, o aviãozinho. Vamos institucionalizar o aviãozinho na escola, tá? Meus alunos do hospital psiquiátrico, eu trabalho lá com as crianças que têm transtorno, autistas, eles amam fazer aviãozinho e brincar livremente explorando esse aviãozinho. Deixa eu passar aqui para o final, porque aqui tem várias sugestões. Eu coloquei bastante,
até para a questão do tempo, mas na aula vocês vão ver todas, tá? Então venham fazer o curso com a gente, que na aula a gente vai fazer todas essas brincadeiras com vocês, tanto na aula de estimulação, como na aula de neuropsicomotricidade de criança sindrômica, né? Tanto na aula como neuropsicomotricidade e a criança com TEA, a gente traz várias sugestões para ajudar vocês aí no dia a dia do trabalho da escola, e que a gente possa, então, dar qualidade de vida para as nossas crianças. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!